Meu nome é Ricardo Munhoz da Rocha Guimarães, sou médico neurocirurgião. Eu queria compartilhar aqui uma ideia. A ideia é que nós, médicos, neurocirurgiões, não curamos nada. É isso mesmo. Obviamente nós temos um papel importante, é claro, mas muito menos importante do que a gente poderia imaginar, ou que a gente deveria imaginar. Então, o meu ponto é o seguinte: tudo que nós fazemos é dar condições para um organismo se curar. O organismo ele tem uma inteligência intrínseca dele, uma tecnologia embarcada, vamos usar assim esse termo da indústria automotiva. Essa tecnologia é realmente quem faz todo o processo. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Você opera uma hérnia de disco, paciente que está sentindo dor, que nada resolveu o problema dele, o cirurgião vai lá, opera e ele fica bom. No dia seguinte, a dor passou, a funcionalidade do membro voltou praticamente ao normal e não fomos nós que fizemos absolutamente nada. O médico foi lá, deu um jeito de fazer uma intervenção segura, que não causou um dano maior para o paciente, e ele ficou bom. Agora fomos nós que tiramos a dor do paciente, foi nós que consertamos o nervo, fizemos ele parar de doer, fomos nós que fizemos o paciente parar de sofrer. Não fomos nós. Nós apenas tiramos a hérnia. O resto o próprio organismo fez. Assim vale para um tumor na medula, assim vale para uma fratura, vale para uma deformidade. O organismo ele é extremamente mais inteligente do que nós somos. Existe dentro desse organismo uma organização baseada em pequenas células, que já acho que todos sabem o que é uma célula, ou imaginam que ela seja algo bem pequeno, algo ínfimo, vamos assim dizer. Mas elas trabalham de uma forma organizada e resolvem a questão rapidamente, completamente. Então, essa é a ideia. E eu aceito discussões, pessoas que tentem refutar isso, eu acho importante. Eu gostaria até de ser refutado nesse pensamento. Mas é um pensamento, uma reflexão que ocorreu ao longo de muito tempo. Então, eu não acho que seja muito simples, embora seja fácil de entender isso que eu falei, e acho que muita gente já pensa dessa forma, mas eu não pensava dessa forma, ou não parava para pensar dessa forma, mas é uma coisa muito óbvia. E isso aqui não é pregação, por outro lado, é espiritual, não é pregação, mas se o organismo tem essa inteligência toda, se a nossa inteligência é essa inteligência, inclusive a nossa inteligência, se for considerar que o cérebro é o nosso gerador de pensamentos e de inteligência, esse cérebro não foi criado nem por nós, nem por nossa mãe, nem por nosso pai. E foi criado como? De onde que ele chegou até esse ponto? Chegou até esse ponto. E cada célula daquelas pensa. E lá na coluna, quando você remove uma hérnia de disco, que é talvez um tratamento dos mais simples que a gente pode fazer na coluna cirurgicamente, você tira a hérnia e as células que estão lá, células do tecido nervoso, do próprio nervo, elas param de
causar dor, elas vão, em pouco tempo, às vezes quase imediatamente, devolver a funcionalidade para o paciente daquele membro todo. E elas trabalharam em conjunto, elas cicatrizam, a própria cirurgia é cicatrizada por um trabalho organizado entre as células, um trabalho de longo prazo. Célula por célula. Todas elas fazem um papel e todas trabalham juntas. E elas têm várias naturezas diferentes. Tem células de muitas naturezas diferentes. E são milhões e milhões de células fazendo um trabalho organizado, tanto no teu organismo, quanto no meu, seria a mesma coisa, quanto no do paciente, qualquer paciente. O ser humano funciona basicamente da mesma forma. E obviamente que isso não importa absolutamente nada a raça, a origem étnica do paciente. Então, a etnia do paciente não faz a menor diferença. Realmente, todos somos exatamente a mesma natureza. E assim funciona em outras áreas da medicina, certamente, mas eu queria dar um outro exemplo, que é muito semelhante a esse. Que se você, o agricultor, né, joga uma semente na terra e a planta nasce. O agricultor deu condições para a semente germinar e nascer. Mas o milagre da germinação e do nascimento, obviamente, não é dele. E isso tem uma passagem bíblica que fala disso. Eu acho importante que o médico tenha humildade suficiente para entender que ele não é o agente, não é ele, que ele não é o agente principal, ele é um agente, ele fez uma intervenção, mas não foi ele o executor quem resolveu o problema. Então essa humildade é importante. E eu, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, vou dizer que humildade é importante. E a gente precisa muito dela. Mas como eu ia falar, tem uma passagem bíblica que eu falei da planta, então esse é o exemplo. Que eu ia falar da planta mais umas coisas ali, né? Uma planta, ela, assim, se você olha a planta e não vê nela um milagre, você não está entendendo a ciência, não parou para meditar sobre isso, ou não tem visão, ou não tem nenhum grau de humildade para entender o milagre que é uma planta crescer. Porque pensa uma árvore, pinheiro, Paraná, a gente está no Paraná aqui, nós temos uma árvore maravilhosa que é a araucária, Araucária angustifolia. A araucária é uma árvore do sul do Brasil, grande, é uma árvore de grande porte, com um tronco muito grande, com muita madeira. Essa madeira veio da onde? Ela veio da terra? Não veio da terra. Da terra vieram alguns materiais, obviamente, mas a madeira não veio da terra. Então, da onde veio a madeira? O carbono da madeira veio do ar. Então, o ar, mais o sol, mais a água e alguns elementos da terra e a inteligência da semente criam uma árvore de muitas e muitas toneladas de madeira, um corpo gigantesco. E, se for pensar bem, ela veio do ar. A madeira veio do ar. Então, se você olha para uma árvore e pensa sobre isso e não vê nisso uma coisa extraordinária, então acho que a amplitude da mente está meio curta.
Não estou aqui para criticar amplitudes de mentes de pessoas, estou aqui só para passar essa visão que acho uma visão importante para os médicos e até para os pacientes que vão ser tratados. O médico não cura absolutamente nada, pelo menos eu não curo. Eu faço cirurgias toda semana, várias. Os pacientes ficam bons, graças a Deus. Graças a Deus. A gente fala isso da boca para fora, mas na verdade tem uma verdade muito profunda nisso. Então, só citar onde é que isso está nas escrituras sagradas. Então, escrituras sagradas para o cristianismo. É um texto de Paulo que está no primeira Coríntios, capítulo 3. Vou ler só essa partezinha aqui. Eu plantei. Isso é Paulo falando. Eu plantei. Apolos regou. Mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que deu o crescimento. É isso aí. Então a gente precisa reprogramar o nosso pensamento dentro da medicina, levando isso em consideração. E acho que muda bastante coisa. Por hoje é isso. Muito obrigado a alguém que escutou isso. E se essa pessoa, essa mídia, esse meio conseguir dar uma capacidade de discussão, por favor, gostaria de discutir esse assunto. Muito obrigado e fiquem bem.